Olá, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse grande jornalista que nos abre espaço para poder alcançar o maior número de pessoas. Nesta segunda-feira, 14 de julho, eu tenho a honra de receber o Alberto Vaz, ou Beto Vaz, como é conhecido nas redes sociais, ele que é pai da Vitória Gabriele e vai trazer para a gente o que aconteceu com essa jovem que na época tinha 12 anos de idade. Beto, boa noite, muito obrigada por aceitar falar com a TVD. Boa noite, Camila. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de me colocar aqui inteiramente à disposição, não só para você, mas também parabenizar, né, pelo Silvio Navarro, o trabalho excelente que vocês têm realizado aí, a abertura, né, porque nós estamos aqui sequenciando a nossa voz também, então esse espaço para a gente é extremamente importante. Sou grato, fico muito feliz e me coloco inteiramente à disposição aqui para as perguntas que você precisar e quiser. Beto, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história da Vitória, o que aconteceu, o que eu sei é que o fato ocorreu em 2018 e que ela foi confundida com a filha de um traficante. Tu pode contar um pouquinho para a gente o que aconteceu? Posso sim. Tudo isso aconteceu em junho de 2018, um período muito frio, né, que estava fazendo. Aqui nós tínhamos uma conduta muito familiar, né? A Vitória sempre foi uma menina cristã, berço evangélico, graças a Deus. E aconteceu de ela estar saindo, acho que o Brasil inteiro viu nessas imagens aí, ela estar saindo de casa, tinha combinado com algumas amigas, algumas coleguinhas de escola, ela estudava na escola adventista, né, uma escola muito conceituada aqui, não só no município, mas em toda a região, e ela tinha combinado com as coleguinhas de brincar de patins, né? O que aconteceu foi que, por algum motivo, algumas dessas meninas, que eram 3, né, junto com ela seriam 4 meninas, não poderiam estar presentes brincando com ela no dia. Ela lavou alguns tapetes, ajeitou a casa como era de comportamento dela com a mãe, o combinado dela com a mãe, né? E acabaram por não comparecer, não ir para essa brincadeira junto com ela. O que aconteceu foi que ela foi sozinha. E as imagens aí rodou o Brasil inteiro, todo mundo viu a Vitória colocando os patins, sentadinha no chão e patinando pelas ruas em direção ao ginásio, onde ela foi infelizmente sequestrada. Foram 8 dias de imensa busca, né, de todos nós, a cidade parou, todo o Brasil compartilhando, redes sociais compartilhando, e eu ressalto também a importância desses compartilhamentos, né, e aí o que aconteceu foi que naquele momento ela foi arrebatada, permanecemos 8 dias procurando pela Vitória até a encontrar. Ela foi pega por engano, eles queriam pegar a irmã de um traficante, estavam ameaçando essa irmã desse traficante, que aliás estava na mesma escola, tinha semelhanças com a Vitória, e por esse motivo acabaram pegando a criança errada e tivemos esse desfecho, infelizmente, trágico como todos viram. Beto, tu pode falar um pouquinho como foi as investigações, o que aconteceu durante esses 8 dias de pura angústia? E a filha, a irmã do traficante, ela estudava também na mesma escola da sua filha, ou seja, ela também era menor de idade. Como tu vê essa sanha de se vingar em cima da família, ainda mais de uma criança, pelo erro de outro? O que nós sabemos é que não é um modus operandi, né? Não é uma tradição, vamos dizer assim, no meio, pelo que a gente consegue imaginar, não há uma tradição nesse meio de agir dessa maneira. Então, foi um fato que acabou acontecendo, levantou muitas suspeitas, né, sobre a forma como estava sendo conduzido tudo isso. Não podemos esquecer que era um período, né, pré-eleitoral, junho, e aquele ano teríamos eleições presidenciais. Então, eles tentaram dar algum tipo de resposta, seja para a família ou para a própria mídia, né, do modo geral, eles tentaram dar algum tipo de resposta, mas a inoperância ficou muito nítida. O trabalho a ser realizado, por exemplo, né, no início dos trabalhos que foi a divulgação, a imprensa foi extremamente necessária, fundamental para todos nós, a maneira como eles vieram fazer a cobertura e ir atualizando quase que de hora em hora, né, tudo aquilo para a gente. O trabalho a ser realizado em loco, dentro do local, por exemplo, Defesa Civil da cidade, a própria delegacia que acabou ajudando, colaborando nas investigações, dando algum tipo de satisfação para a gente. Mas quando a gente saía dessa esfera para uma esfera maior,
nós víamos aquela imposição, vamos dizer assim, de tanta polícia, nomes que a gente vê com tantas siglas, vamos dizer assim, mas que não saíam da porta da delegacia, estavam lá para ser fotografado. Essa foi uma decepção muito grande que nós tivemos e ficou muito nítido isso, né? Os helicópteros sobrevoando o centro da cidade, mas as buscas que tinham que ser feitas na região de mata, por exemplo, ela estava a 4 quilômetros de distância, né? Qualquer visibilidade diferente, estando com um helicóptero, se você está sobrevoando e vê algo diferente, um amontoado de terra, sacos de lixo, você chama a atenção, manda investigar aquele lugar ali. Enfim, foi um senhor catando latinhas com seu cachorro, um cãozinho vira-lata, que acabou identificando e encontrando onde minha filha estava, né? Então, da forma como tudo aconteceu, fica um enorme ponto de interrogação, uma decepção muito grande para a gente ter passado e vivenciado aquilo. Mas, com a graça de Deus, as pessoas, né, que circundam a gente, os abraços que a gente teve, serviu para acolhimento, para nos colocar na condição que nós estamos hoje, lutando por outras pessoas também. Beto, me diz uma coisa, meu filho, como eu te falei, me diz uma coisa. Passou? Pronto. Beto, você pode falar um pouquinho sobre quem era a Vitória Gabriele? Era uma menina alegre? Era uma menina cheia de amigos? Ou era uma menina mais reservada? Pode falar um pouquinho sobre ela? Vitória extremamente amável, Vitória carinhosa. Vitória era criança que brincava comigo com muito toque, com muita pegação. Extremamente apegada, extremamente bem relacionada. Com uns 12 anos, eu sempre falo que ela era muito parecida comigo, né, na questão comportamental, porque a Vitória é afeiçoada a isso, né, a toque, ao carinho, ao afeto. Ela fazia parte de grupo de louvor dentro da igreja, grupo de apresentação, né, dentro da igreja. Vivia cercada de amigos, de crianças, né, na sua mesma idade, aqui na rua mesmo, né, porque eu já não estava mais com a mãe. Então, e é muito próximo, não 1 quilômetro de distância, então ela tinha amigos lá, ela tinha amigos aqui também, né? Extremamente bem relacionada, uma criança dócil, uma criança brincalhona, divertida, uma criança que sabia sorrir, vamos dizer assim, né? Porque a mesma criança, né, que vamos dizer assim, estava fazendo aquela transição de deixar de ser uma criança para se transformar numa adolescente, ainda preservava seus brinquedos, ainda preservava suas bonecas, ainda preservava seus sonhos, né, por exemplo. Tenho vídeos dela falando que tinha vontade de ir para Disney, ela pedindo dinheiro emprestado. A nossa última conversa, para você ter uma ideia, ela pediu um dinheiro, não me lembro se era Play Center ou Hop Hari, mas ela estava pedindo um dinheiro emprestado. E eu falando para ela assim, filha, como que eu vou emprestar um dinheiro para você? Eu sou seu pai, né? Eu não tenho como te emprestar o dinheiro, eu tenho que te dar esse dinheiro. Como que é esse passeio? Eu estava no horário de almoço, eu era vigilante, né? Trabalhava na área de segurança nessa época, então até o uso do celular era restrito. Então, nesse horário de almoço, pouco antes dela sair, foi quando eu conversei com ela. Então, tenho muitas lembranças, muitas fotos dela sempre brincando, fazendo aqueles joguinhos que se faz no caderno, sabe, aqueles joguinhos que eu não consigo nem lembrar o nome agora, mas aqueles joguinhos de resta um no chão, sabe, aqueles joguinhos que hoje praticamente já nem se praticam, mas ela brincava muito disso, ela fazia aquelas forcas, lembrei agora o nome, no caderno, adorava brincar, e tinha apesar dos 12 anos, hoje você vê uma criança com 12 anos, né, já está pronta para a vida, fazendo muita coisa aí, ela conservava ainda as brincadeiras de infância ainda, né, então 12 aninhos para minha filha era totalmente sem maldade, graças a Deus. Beto, tu estava falando da investigação, dos helicópteros e tudo, e que tu ficou um pouco decepcionado, inclusive com o trabalho da polícia. Eu já ouvi outros casos também que a polícia ela não faz com toda eficiência quando é um caso de grande repercussão, porque eles se preocupam muito mais com a mídia do que com o caso em si. Qual a sua visão sobre isso? O que aconteceu no caso da Vitória que te levou a falar isso? Ficou muito marcante, até recentemente, eu ainda passava por isso, ainda por situações parecidas, né? Eu ouvia um barulho de um helicóptero e eu precisava colocar minha cabeça debaixo de um chuveiro, por exemplo, ligar água em cima da minha cabeça, molhava todo o corpo, nem percebia, mas era um pequeno trauma que eu tinha, graças a Deus, hoje já não acontece tanto mais, mas acontecia nos 2 primeiros 3 anos ali, 2, 3 anos primeiros ali acontecia ainda.
porque era muito marcante, né, e a gente não tinha poder sobre isso. Então, por exemplo, muitos helicópteros, alguns de imprensa e outros da polícia, sobrevoando o centro da cidade de Araçariguama. Estava sendo filmado o tempo todo. Descia num campo ao lado da delegacia, coisa de menos de 100, 200 metros, descia, subia, descia helicópteros ali. E nós víamos eles circulando essas áreas, mas assim, pouco de efetividade quando o assunto era buscas, procurar. Nós víamos muita gente empenhada, muita gente, amigos, pessoas que nem a gente mesmo conhecia, uma cidade de 28 mil habitantes, nesse momento devia ter uns 25, né? Pessoas que nós não conhecíamos, encontrava, nos primeiros dias, encontrava a gente, falava, você viu essa garotinha? Eu vi, a minha filha, eu também estou procurando, sabe? Pessoas que se empenharam e se dedicaram. Mas, tenta entender comigo, 20, 30 homens armados, todos empunhados, na porta da delegacia, para serem fotografados. Isso ficou muito nítido. Eu não vi esses homens em campo, amassando terra, no meio do mato, procurando. Era tudo no entorno ali, tudo muito próximo, no centro, na região central ali. E isso era muito chato de ver, muito triste. A gente não tinha muita força sobre isso, nós não tínhamos um poder muito grande sobre isso. E até para não atrapalhar as investigações, que naquele momento também ocorriam em segredo de justiça, a gente não tinha acesso a tudo que estava sendo feito, a maneira como estava sendo realizado. Mas para mim, que era pai, era constrangedor ver aquilo ali. Acho que na porta da delegacia devia estar a imprensa, de repente, para buscar algum tipo de informação, a mãe, né, que no caso precisava também ter algum tipo de informação, e todo mundo deveria estar buscando, procurando no meio do mato. Só que eles tinham uma urgência, eu sentia isso, uma urgência em dar respostas, né? Uma urgência em trazer respostas. Outros erros, por exemplo, né, a demora para querer criar, por exemplo, o boletim de ocorrência. Uma criança desaparece, quem conhece a realidade dessa criança são os pais. Então, olha, tem que esperar 48 horas, isso não existe, né? E aconteceu ontem, aqui em Araçariguama, tinha um jovem de 17 anos desaparecido, e os pais, eu conversando com eles, tentando auxiliar de alguma forma, e falava para eles, olha, preciso de um boletim de ocorrência para validar o trabalho que vocês estão fazendo de buscar uma criança desaparecida, um adolescente desaparecido. Não, nós fomos até a cidade vizinha, né, por ser domingo, nós fomos até a cidade vizinha para fazer um boletim de ocorrência, mas falaram que tem que esperar as 48 horas. Eu falei, não, então volta porque é um direito de vocês, quem conhece a realidade do filho de vocês, são vocês, né? Então, uma sequência de erros, eles não queriam fazer, a gente teve essa dificuldade, enfim, foram uma série de situações que a gente, com o tempo também, com a expertise que nós temos, né, que vai acostumando com o tempo, a gente vai percebendo que ocorreram uma sequência de falhas, né, da demora, de investigações e tudo mais. Eu não estou aqui criticando o trabalho da Polícia Civil local, foram muito abertos a gente, eles foram o tempo todo, né, manteve quase que um espaço dentro da delegacia para nos receber, para nos tranquilizar, trabalho de investigação, mas quando você vai para uma outra esfera, a nível maior, vamos dizer assim, percebia-se que dava para se fazer muito mais, mas era muito mais trabalho de mídia do que qualquer outra coisa, entende? Beto, tu falou das 48 horas. Pessoal, isso não existe. A polícia não pode exigir que tu espere 48 horas para ir atrás da tua filha ou do teu adolescente, enfim, porque quem sabe da rotina deles é vocês. Esse negócio de 48 horas caiu há muitos anos, então exijam. Se o delegado continuar a se recusando a fazer o boletim de vocês, chama a corregedoria. Coloque no Google Corregedoria Polícia Civil Cidade Tal. A corregedoria comparece no local e esse delegado se explica, tá? Vamos parar com esse negócio de 48 horas, que isso não existe, e cada segundo é extremamente importante quando a gente está falando de uma pessoa desaparecida, né, Beto? Perfeito. É essa mesma linguagem que eu uso, né? É assim que eu costumo me referir às pessoas. Hoje eu faço parte, né, do Instituto Apoio Brasil, com a diretoria de maneira voluntária também, com pessoas desaparecidas, e a gente tem informações desse tipo o tempo inteiro. São muitas mesmo, de verdade, assim, muitas falta de informação, e eles, em todos os lugares, parece que é um modo operandi para ele, né? Para eles, em todos os lugares, as informações são sempre as mesmas. Aguarda, tem que esperar, e não é assim. De repente, é questão de horas, minutos, para que aconteça alguma coisa pior com aquela criança, com aquele adolescente, e eles têm que esperar essas 48 horas. Então, não caiam nessa falácia, gente, pelo amor de Deus, tenham ciência de que é um direito, tá? E que isso daí, na verdade, nunca existiu, né? Sempre foi uma balela que foi criada e as pessoas adotaram isso como sendo verdade. Mas caiu há muito tempo, como você bem disse, então
o quanto antes você tomar as ações imediatas, né, que possam ser, por exemplo, o primeiro passo é o boletim de ocorrência mesmo, né, não espere que aconteça, e sim, chame a corregedoria, vai para cima, porque é um direito garantido. Beto, eu posso te perguntar do crime? Tu está bem para falar o que aconteceu? Porque a Vitória, eles reconheceram que não era a Vitória. E neste momento a Vitória ainda estava viva. E eles optaram por ceifar a vida dela. Tu pode falar sobre isso, se não te causar nenhum incômodo? Não, de forma alguma, a gente acaba se habituando, né, a falar sobre, a tratar esse assunto de maneira o que tinha que machucar já não machuca mais, né, a gente tem que aprender a lidar com isso, a enfrentar não só o nosso caso aqui, mas outros, né, que você posteriormente vai acabar também acompanhando, né, dentro desse trabalho que você está fazendo, histórias muito parecidas, e é normal para a gente ter que voltar a falar sobre. No caso, ela, pelo que a gente percebe, e foi passado nos laudos, né, é que ela permaneceu em vida. Quando nós a encontramos no 8º dia, já fazia algum tempo, vamos dizer assim, que ela estava morta, infelizmente. Mas não os 8 dias. Era de 6 a 7 dias que a Vitória tinha perdido a vida. Ou seja, se tivesse essa celeridade no início, se tivesse esse apontamento no início, se tivesse esse fortalecimento nas buscas e investigações de cara, de início, né, a luta começou para valer mesmo, assim, a partir do 4º dia, vamos dizer assim, que foi com mais intensidade por parte do poder público, que é o poder mais forte, né, vamos dizer assim, mais atuante. Então, entre 6º e 7º dia, vamos dizer assim, que foi quando aconteceu, né. Ela provavelmente deve ter ficado em algum cativeiro, ela provavelmente deve ter ficado em algum lugar recebendo esse tipo de tratamento ou sofrimento na mão desses criminosos, né. Então, esse tipo de ação, vamos dizer assim, ele precisa ser intensificado. E voltando a falar sobre o crime em si, ela foi vítima de estrangulamento, né. Acabaram no momento que a gente a encontrou, que ela foi encontrada, ela tinha lá os patins perto, ela tinha algumas amarras, algumas coisas assim, então que dá uma caracterização de que permaneceu amarrada em algum lugar por algum tempo, entende? Beto, tu me conhece muito bem, sabe que eu tenho que fazer aqui um exercício para não me emocionar, porque aí não vai ter como cortar a transmissão, mesmo porque nós estamos ao vivo. Os criminosos. A Vitória, ela provavelmente ficou amarrada, o ML deve ter te passado alguns detalhes que nenhum pai merece ler ou repetir isso, não vou te pedir isso. Quem são os criminosos? O que aconteceu com eles? Qual foi a postura do poder público quanto a isso? Eu estou aqui com uma imagem do Brasil Urgente, que mostra o momento que a Vitória foi encontrada. Eu não posso passar, porque senão a gente cai. Está escrito fim trágico do caso Vitória, corpo da menina encontrada na mata, e tu, acho que abraçado a tua ex-mulher, é uma moça morena que está nessa foto, te segura. Tu foi ver o corpo dela naquele momento? Como é que foi? Teve um vídeo que acabou sendo viralizado aí pela forma como aconteceu, né, porque é o momento da chegada, que eu chego no local, eu não consegui ter acesso a ela, né. Eu vou te explicar que, tu é mãe, e se você está num caminho, 5 quilômetros para um lado não tem ninguém, 5 quilômetros para o outro lado não tem ninguém, você está ali no meio do caminho e acontece uma tragédia e, infelizmente, você ter a perda de um dos seus filhos. Qual que é a primeira reação que você vai fazer? Por mais que caísse uma peça de avião em cima dessa criança, perdão da palavra, assim, despedaçasse os nossos filhos, você vai querer juntar num dos braços e carregar para algum lado com você, você não vai deixar ali, né? Sabendo dessa informação, da forma que minha filha estava pouco, depois de tantos dias, que nesse período eu emagreci, foram 10 quilos eu emagreci, eu não comia. A gente sentia o mau cheiro do próprio corpo, porque não lembrava de fazer a higienização, porque estávamos tão concentrados em estar procurando, que a gente praticamente não fazia a higienização do próprio corpo, assim, que eu falo de tomar um banho, esquece tudo, e tá procurando por ali o dia inteiro, suando e tudo mais, e você percebe, né, que você não tá legal. Então tenta imaginar como que você, sabendo que está a poucos metros de distância, e no frio que estava fazendo, se você não ia querer correr, abraçar, e ia, de repente, transgredir a cena do crime, né?
então queria colocar uma blusa sobre ela, alguma coisa sobre ela. Então o desespero, ele vem daí. Com relação ao que você falou sobre eles, né, o Júlio, o próprio Mancha e a Mayara, por exemplo, a primeira apelação que teve, uma coisa que me decepciona muito, a primeira apelação que teve dos 34 anos do Júlio já foi reduzido para 23 anos, ou seja, 30%. A Vitória, ela não deixou de morrer, ela não morreu diferente de uma hora para outra, ela teve a mesma morte, a mesma sentença, mas em questão de uma decisão, de uma canetada, infelizmente, eles entenderam que 10 anos 34 anos eram muito para um dos assassinos e já foi reduzido em 30% desse período. E se tiverem novas apelações? E daqui a um tempo, quanto tempo faz para estarem soltos? Por exemplo, estou falando aqui do Júlio Ergésio. Os outros dois provavelmente têm novos julgamentos porque vão apelar também. Então a gente fica muito vulnerável porque as famílias em si, elas não têm voz, né? A sensação é péssima, porque a sentença das famílias, elas já foram proferidas, né? A sentença nossa, nós já perdemos a vitória, ela não vai voltar aqui para a gente. Então, tudo que vem daqui para frente, o que vem de lá para cá, são a nossa sentença. Ele estava na cadeira, ele mandou carta. Uma pessoa que era até, na época, pastor de igreja aqui na cidade, estava preso no mesmo ambiente, trouxe uma carta, foi relutante, mas trouxe uma carta, a gente disponibilizou isso para a polícia, para investigação, para tudo, né? Já com um ano que estava preso ali, mas mandando carta, em momento algum ele se desculpou por isso. Né? Ele mandou uma carta dizendo, olha, não fiz, não cometi, que não sei o que, mas foram mais de 30 versões diferentes, né? O tempo todo passando uma história diferente, e infelizmente a sentença é nossa. Queria relatar também que dentro desse período todo, né, eu participei de todas as audiências, de todas os julgamentos, né, que aconteceu em todas as etapas, do começo ao último momento, e houve momentos para a gente que nós tivemos, por exemplo, que ter que encarar do lado de fora, né, era um período que já estava finalizando ali a pandemia, mas nós víamos chegando quentinha para eles, presos, nós víamos chegando melhor alimento, enquanto nós que estávamos do lado de fora do fórum, se precisássemos utilizar, por exemplo, de um banheiro ou tomar uma água, a gente tinha que atravessar a rua e pedir num barzinho qualquer da esquina. Então, até nesses momentos, até no momento da nossa dor, até no momento do sufrágio familiar, a gente ainda tem que passar por essas humilhações. É deprimente quando a gente fala de Brasil, né? Porque não existe justiça, não existe segurança para as famílias, não existe as condenações. Nós, de lá para cá, eu já acompanhei tantos julgamentos com tantos amigos, né? Que eu sempre falo, é uma família que não para de crescer e as nossas famílias elas vão se multiplicando, né? Então a gente tem acompanhado outros casos, como agora recente da Vitória de Cajamar, da Lara Maria, que é a amiga pessoal Luana, que eu tenho um trabalho maravilhoso que ela faz também, e nós participando, né, e acompanhando todos esses processos, aí a mãe leva 2, 3 anos para encontrar o criminoso que fez lá o que fez com a filha dela. Depois, quando vai ter a condenação, sai 17, 19 anos, né, e daqui a pouco está solto. Ou seja, é uma vergonha. A gente parece que enxuga gelo, porque o tempo todo tentando fazer justiça, o tempo todo tentando levar os criminosos a justiçamento, né, a justiça, e acaba por não acontecer. E quando acontece também, sabe, tipo, fica aquela coisa meia banal, assim, tipo, alcançou a justiça, conseguimos, fizemos justiça, mas a que preço, a que custo e qual o valor dessa justiça brasileira também. Então, é, é, acaba sendo uma coisa bem desgastante, assim, para nós, mas a gente segue firme. Beto, eu peguei aqui um print, eu gostaria que você falasse a respeito dele. É de uma moça que fala que foi ela que matou a Vitória. Olha, fui eu matei, né? Deve ser, fui eu que matei a Aline e Vitória Gabriele. Essa moça foi de fato ela? Para quem que ela enviou essa mensagem? O que aconteceu aqui? Tá, eu te explico. Uma coisa que acontece muito também, infelizmente, né? Você tem o seu nome exposto em todo o Brasil, família e tudo mais. O que nós juntamos, eu particularmente, devo ter juntado mais de 70 fakes. Esse aí era um perfil fake, e nesse momento estava acontecendo uma cobertura de um caso que aconteceu, essa Aline era uma jovem lá de Alumínio, uma cidade próxima da gente aqui. E quando aconteceu, também estava repercutindo muito. Ela saiu para comprar fraldas para a filha e foi, infelizmente, estuprada e morta. Incendiaram o corpo dela e tudo mais. E essa pessoa criou um perfil fake, não era uma mulher, era um homem.
com algum tipo de distúrbio, infelizmente, mas criou um perfil, falou, eu que matei a Vitória, eu que matei a Aline, e aí repercutiu muito isso também. O pai dessa menina, Vitória, ele, né, mandou, dessa Vitória, desculpa, dessa Aline, também, né, mandando mensagem, a gente acaba criando vínculos, né, laços com essas famílias também, mas no final do desfecho em si, era só mais uma pessoa brincando com as redes sociais e tentando destituir ainda mais, né, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente recebia nesses perfis fakes, nós acabávamos, né, encaminhando para a investigação, encaminhando para a polícia, e isso já se passavam alguns meses, né, depois do que tinha acontecido. Aconteceram outros casos iguais a esse, aconteceram outros perfis, criando perfis fakes, dificultando a investigação, mas nenhum deles acabaram se aprofundando para ser de fato alguma coisa ou alguém fazendo algum tipo de ameaça. Eram perfis fakes mesmo, brincando com as redes sociais e destruindo ainda mais a família de quem já perdeu alguém. Beto, tu falou no ato falho, falou de justiçamento e depois falou justiça. Nós estamos vendo aí justiçamentos, né? Pessoal resolvendo com as próprias mãos. Eu, no seu lugar, eu não sei o que eu faria, eu não teria o seu equilíbrio, eu, de fato, buscaria um justiçamento. De fato, eu buscaria. Eu não tenho esse equilíbrio emocional que tu tem, que a tua ex-esposa teve. Tu vê como o justiçamento uma resposta para a falta de justiça que nós temos? E a outra pergunta é: todos os envolvidos na morte da Vitória estão presos até hoje ou já saíram ali da saidinha, do bom comportamento? Porque é fácil ter bom comportamento dentro da cadeia, né? Não dá para traficar, não dá para matar, não dá para fazer nada. Tu vê isso como uma resposta e onde estão hoje os assassinos da Vitória? Tá. Vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos. Eu, de fato, como você bem disse, eu tenho um filho aqui, Luiz Henrique, ele tem 11 anos de idade. Eu vejo quanto ele ainda precisa de mim, né? Eu tenho um filho, graças a Deus, muito bem encaminhado, Marcos Vinícius, né? 23, 24 anos, tá aí bem encaminhado, graças a Deus. Mas ainda assim, recorre a mim para ouvir os conselhos. Eu tenho uma filha em João Pessoa, da Paraíba, que é a Lívia, um amor de pessoa nos cabelos cacheados dela, mesmo apesar da distância, né? Tá lá também. Ainda assim, a gente recorre, precisa recorrer. Então, eu não conseguiria fazer, levando em consideração o fato de que eu tenho mais 3 crianças, 3 filhos que dependem de mim, dependem da minha voz, dependem da minha luta. Então, eu acho que eu não conseguiria, embora eu nunca tenha ficado frente a frente com nenhum deles, acho que o Júlio, sem saber que era o Júlio, sem saber que eu não estava acompanhando nada de imprensa naquele momento, o foco era outro, né? Que era encontrar a Vitória ainda, passei por ele, ou ele passou por mim, já preso dentro da delegacia, e eu não sabia nem do que se tratava ou se era relacionado ao caso da Vitória, por exemplo. Foi assim, um relance de menos de 10 segundos. Então, nunca fiquei frente a frente com eles, né, para tentar pensar em alguma coisa. Mas eu vejo com bons olhos, porque eu tenho acompanhado muito nas redes sociais e vejo, né, pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, com criminosos, né. Existe chance de erros? Existem algumas acusações, como a gente viu também recentemente aí, que acusaram uma determinada pessoa de um crime que ela não cometeu e fizeram lá um justiçamento. Existe chance de erros. Mas quando há o acerto de falar assim, olha, aquele pedófilo, aquele estuprador foi pego e não deixaram nem chegar na delegacia, eu sei que pelo menos não vai fazer com outras pessoas. Não é que eu desejo isso, mas eu tento entender o lado da família, o lado da dor da família e das pessoas que fazem parte daquele elo com aquela pessoa, né? Com relação à sua pergunta que você fez sobre estarem presos, eu sei que daqui a pouco vai estar solto, pelo menos a questão do Júlio já é uma questão de tempo, né? Ainda mais se não tivesse sido, ou não teve outros casos anteriores, então a quantidade de benesses para eles são muito grandes, né? Eu costumo falar nas minhas rodas de conversa, nos lugares aonde eu estou. Se você passa por uma maior tragédia da sua vida, por exemplo, perdendo um filho, aí você vai lá e faz esse justiçamento que nós falamos aqui. Se ele comete um crime, eles vão só diminuindo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se você vai lá e comete esse mesmo crime de justiçamento e fala assim, não foi lá e fez justiça com as próprias mãos, é só acréscimo. Vão adicionar isso, você não tinha motivação, você planejou, daqui a pouco você está com 50 anos e por ter feito justiça, vamos dizer assim, com as próprias mãos,
e quem cometeu o crime de fato premeditado, planejado para destruir a sua família, tem só reduções o tempo todo, nunca tem um acréscimo de pena. Eu fico bobo com isso, mas eu entendo que faz parte do que é a justiça brasileira hoje em dia, né? Todos eles estão presos, inclusive o mandante foi preso porque era traficante, ele tinha um outro envolvimento com outros crimes, mas foi associado também ao caso da Vitória por ser o chefe, né, considerado o chefe, tinha conversas, mensagens entre eles, dos 3 criminosos, né? Então ele também teve um acréscimo de pena e também está, aqui o nome é Odilon, né? E ele também está preso, ou seja, todos eles estão. O Odilon não foi nem preso por conta do caso da Vitória, mas por ter associação também acabou sendo lembrado e julgado como tal. Beto, tu como pai, como vítima, como vê essa audiência de custódia e saidinha, né? As famosas saidinhas, que são benefícios dados aos presos, muitos deles sequer voltam para a cadeia e muitos aproveitam essas saidinhas para cometer crimes e até para cobrar dívidas. Por exemplo, um homem que foi preso por tentativa de feminicídio, ele volta e mata esta mulher. Como tu vê essa saidinha, essas quantidades de benefícios que os presos têm quando, por exemplo, a Vitória não teve chance nenhuma? Sendo bem sincero para você, eu acho isso uma vergonha, um disparate. Eu acho que um país sério, com pessoas sérias, jamais iria aceitar esse tipo de coisa. Não há como negociar isso, não tem como negociar isso. Camila, eu vou dizer para você assim, porque é o cúmulo. Não há chance de dar certo, não existe chance de dar certo. Você não vê ninguém, você vê assim, você não vê ninguém, nenhum bandido, nenhum criminoso melhorando por conta dessas ações, né? A gente fala que a Vitória não teve chance alguma. Quantas outras pessoas conseguiram levar à justiça, conseguiram levar o seu algoz à justiça e está preso? Essa pessoa sai, vai lá e comete crime contra aquela ou contra outras pessoas. Tá? O que a gente mais vê nas redes sociais agora aí, nas reportagens também, são pessoas que tá de saidinha, foi lá roubar um celular, roubar uma moto e matou alguém, tirou a vida de alguém. Nós nos cansamos de ver. Só que quem está lá e poderia fazer alguma coisa, não faz. Quem está lá e poderia colocar as mãos e fazer alguma coisa de fato, não faz. Nós precisamos entender o porquê disso. Porque se a gente leva essa pergunta adiante, ninguém responde. Talvez você tenha uma resposta para me dar, você cobra. Talvez as pessoas que fazem parte do nosso ciclo, elas cobram por quê? Porque estão cansadas de passar por esse tipo de situação. Só que quem deveria estar lá respondendo ou brigando por nós, eles não fazem. O que me deixa mais assustado ainda é esse ponto, que a gente vê o número aumentando, seja do feminicídio, seja da pedofilia, seja do estupro, a gente vê a quantidade aumentando. E nós não vemos nenhum tipo de ação efetiva sobre isso. E outra coisa, a quantidade de leis que nós vamos criando em torno de nomes de crianças. É a lei Juan Vitor, Juan Michael, desculpa, é a lei Henri Borel, é a lei PEC não sei das quantas, e daqui a pouco não tem mais nomes de crianças, de famílias, de vítimas para utilizar. Porque é tanta PEC, mas assim, efetividade, de fato, nós não vemos nenhuma, porque na prática não funciona. Se a aplicação, pelo menos, dessas leis funcionasse, por exemplo, a gente fala tanto da mudança do Código Penal, né? Se a gente não mudar a execução dela, também não vai servir de nada, ou seja, precisa aprofundar um pouco mais essa discussão, né? Eu vejo, por exemplo, né, a questão da saidinha, a questão da redução da pena, tudo isso é uma vergonha, não deveria existir, né? O Brasil, vamos dizer assim, vou até me aprofundar um pouco mais, né? Se a gente fala hoje de um adolescente de 16 anos, ele cometeu um crime aqui na minha cidade, matando um outro, ele com mais 6 ou 7 amigos, colegas, conhecidos que faziam parte, né? Ele saiu agora recentemente, esse crime aconteceu há 2 anos, ele tinha 16 anos e um pouquinho. Ele saiu agora recentemente, ele tinha uma ficha criminal que atravessava o meu quintal. Agora ele tem um nome mais limpo do que uma placenta, vamos dizer assim, que carrega um bebê ali dentro. É limpo. Se eu tiver uma multa de trânsito, eu tenho um nome mais sujo do que ele. Isso é um disparate. Ele cometeu um crime que foram mais de 66 facões num outro adolescente. Então, te apresento, inclusive, essa mãe para que você possa conhecer a história dela e você tentar, se conseguir assimilar a história dessa família. Porque são só derrotas, a gente só perde, nós não conseguimos vitórias, não conseguimos conquistas, a gente só perde, infelizmente. Então, se nós não tivermos uma reviravolta, e eu falo uma reviravolta, não é, olha, vamos acrescentar isso, não, precisava mudar, mas é mudar substancialmente, assim, sabe?
precisava haver uma mudança na íntegra mesmo, assim, para que a gente pudesse entender que uma pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa e vai cumprir aqueles anos na prisão, que não vai haver saidinha, que não vai haver esses benefícios todos, porque para quem é familiar, a gente acaba sofrendo duas vezes. A primeira vez, no momento em que você perde o seu ente querido mediante um crime desse porte. E a segunda vez é quando você vê eles tripudiando na frente da família, na frente dos familiares, né, como tem acontecido no entorno com pessoas, amigos nossos, né, tripudiando. Por quê? Porque a justiça, infelizmente, não funciona. E a sensação de impunidade, ela só cresce, a gente não consegue diminuir. Beto, tu falou que tem outros filhos, né? Um deles, inclusive, com 23 para 24 anos, ou seja, ele já era adolescente, já estava entrando quase na vida adulta quando a Vitória teve aí sua vida ceifada de forma brutal. Como ficaram esses irmãos? Como eles reagiram? Como é que ficou a sua família depois disso? O Luiz, ele não tem muitas lembranças, até por conta da idade, tinha 2 aninhos. O Marcos Vinícius, ele aos 15 anos de idade, ele ainda brincava de bonequinho, bolinhas de gude. Ele sempre foi um filho exemplar, mas de um dia para o outro ele passou a ser adulto, ele precisou ser adulto, né? Nós éramos casais separados, então até mesmo para frequentar a casa da Rosana, ele estava sempre junto comigo, do meu lado. Ele, de uma hora para outra, ele teve que adotar um cobertor para estar dentro do carro. Quando cansava, já ia para dentro do carro, dormia, por exemplo. Isso aconteceu algumas vezes. Então, nós tivemos que aprender um pouco com ele também, né? Vendo ele deixar de ser criança num dia para, numa semana, ter que ser adulto e se portar como tal. A Lívia, eu tive que viajar porque ela teve uma queda muito grande, muito brusca nos resultados das aulas e tudo mais. Eu precisei viajar, estar um pouquinho com ela, levar conforto para ela também, porque sentiu muito naquele momento. Mas graças a Deus todos eles estão bem. Minha mãe, uma senhora, né, de 60 e poucos anos de idade hoje, ela também enfrentou essa forma, e é muito nítido, assim, porque eu sempre dizia para ela que ela era meu melhor soldado no campo de batalha. Minha mãe é cristã, evangélica, e a gente quase não via ela não estava nas ruas procurando. Mas a minha mãe era o joelho o tempo todo no chão, e quando eu via ela, eu só conseguia olhar para as pernas dela, o joelho em carne viva, assim, tudo vermelho, muito sangue. E, e essas são as cenas que me marcam, assim, sabe? Eu falo porque tanto minha mãe quanto os meus filhos, assim, eles foram quem me deram a sustentação necessária para estarmos aqui de pé ainda hoje, e é por eles que a gente tem continuado. Beto, muito se fala dos direitos humanos, na verdade, direito dos humanos, porque é isso que nós que não convivemos com algo tão trágico como tu conviveu, como tu vivenciou, temos a impressão que o bandido ele é sempre protegido e a vítima e a família da vítima sempre são atacadas, deixadas de lado, negligenciadas, até tanto pelos direitos humanos como pela justiça. Eu gostaria que tu falasse na qualidade do pai da Vitória e uma pessoa que faz parte de um grupo chamado Proteção às Vítimas de Violência, que tem contato aí com dezenas de pessoas na mesma situação que ti. Como é que tu vê a atuação dos direitos humanos? Fazem 7 anos que eu perdi a minha filha, eu nunca recebi uma visita, uma ligação, um abraço de ninguém dos direitos humanos. E nesse período, desde então, que nós passamos a acompanhar outros casos, outras famílias e fazer parte desse processo junto com outras pessoas, eu não conheço ninguém que tenha recebido. Talvez seja essa a melhor forma que eu tenho de te responder. Eu não conheço ninguém que tenha recebido alguma visita, algum tipo de ligação, algum tipo de proteção ou acolhimento. Eu estou sendo sincero para você em dizer, foram mais de 50, 60 casos nesses 7 anos que nós estivemos acompanhando de perto, estivemos acompanhando junto, do lado, estivemos acompanhando à distância, mas sabendo tudo o que estava acontecendo. Eu não conheço de um único caso que tenha acontecido ou recebido. Por aí, você já pode tirar que, para nós, ele é insignificante, ele é inoperante, ele é disfuncional, não serve para absolutamente nada, a não ser defender esse interesse de bandido, né? Então, você pode ter certeza que se acontecer de algum criminoso ter sido pego pela polícia, levado para responder,
aí vai ter audiência de custódia, aí vai ter todo um cuidado, aí tem proteção, aí não pode faltar, né, não pode faltar um cafuné, tá perguntando se você vai estar com frio, aí vai ver se estão tratando você bem, e por aí vai. Então, direitos humanos uma mentira. Outras pessoas podem tentar me convencer de maneira diferente. Eu não experimentei direitos humanos, eu não conheci direitos humanos. Para mim, não existe. É disfuncional, e não serve para absolutamente nada. Outro fator, Beto, que muito se fala também é o tal do Bolsa Presídio. A família do preso recebe dinheiro do nosso dinheiro enquanto o cara está preso, ou seja, do teu dinheiro também. Como tu vê isso? Tu recebeu alguma coisa, algum financiamento, algum dinheiro do Estado para que te ajudasse com essa história da Vitória, que te apoiasse, tu parou de trabalhar por algum tempo para vivenciar isso, também para viver o luto? Te deram alguma coisa, algum suporte, pelo menos o que se equipare ao suporte que a família dos presos tem? Psicólogo, por exemplo, né? Psicólogo, Não, por exemplo? não tivemos, foi zero acolhimento, zero informação, zero, tudo zero, zero. Em absoluto, nós não tivemos nada. Vou contar aqui de novo. Eu tento sempre equacionar, de acordo com a sua pergunta, trazendo algum relato simples. Aqui na minha cidade, aconteceu. Tem uma amiga, Adriana Takata, é o nome dela. Ela foi vítima de um abuso, um agressor veio e desferiu facadas contra ela no meio da noite, quase no início da madrugada. Enfim, ela ficou entre a vida e a morte, sobreviveu. A pessoa foi presa e preso lá na cadeia, infelizmente, ou felizmente, não sei, morreu, tá? Tiraram a vida dele lá por algum motivo. Então, não sei se ele cometeu novos crimes, o que aconteceu. Isso não vem ao caso. A família está buscando indenização do governo do estado porque o filho, né, morreu e estão no direito deles, é família e tudo mais. Mas só para que você possa entender. Já está conseguindo, vai conseguir uma indenização do estado porque o filho morreu preso dentro da cadeia. E a pessoa que foi agredida? Até o momento ela não conseguiu mexer os papéis para conseguir uma indenização, por exemplo, por ter sido agredida, por não ter sido protegida, por exemplo. Então, as prioridades do que é prioridade para o governo, ou no modo geral, vamos dizer assim, não funciona. Agora vamos ver sancionando leis. Só que assim, não sei se eu deveria falar isso aqui, mas se você me permite, nós elegemos alguém que saiu de dentro de uma cadeia. Nós, eu falo nós, não foi eu não, tá? Nós temos que fazemos parte porque nós vivemos no mesmo país, né? Mas um ex-presidiário está lá governando o país. Então, e o discurso deles era esse, eles não fizeram questão de esconder. Era um celular, era a tal da saidinha, eram os votos que foram colhidos dentro das cadeias e tudo mais. Então, o alinhamento é esse. O alinhamento é esse. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você se recorda, que não faz muito tempo agora, né? Não faz muito tempo agora, mas eles estão tentando fazer com que o preso ele tenha, por exemplo, participação nos governos, seja dos municípios, porque agora eles vão estar estudando, vão estar se capacitando para, inclusive, ter abertura, ou seja, você sabe que o salário, para quem é um funcionário público, por exemplo, né, ele já é uma vantagem em cima de uma empresa, por exemplo, uma empresa privada, vamos dizer assim, né? Os benefícios, teoricamente, são maiores. Aí você premia um ex-presidiário, você premia um bandido qualquer que tirou vida, que matou, que estuprou, que fez o inferno na vida de alguém, né, transformando essa pessoa num funcionário público ou qualquer coisa do tipo. Então, passar em concurso e o caramba quatro. Então, assim, com todo respeito, não vai funcionar. Desse jeito não vai funcionar. Então, dentro daquilo que você falou, se a gente... Só me reforça para a minha pergunta que você me fez. Eu te perguntei se vocês tiveram alguma base do Estado, seja dinheiro, para repor o que tu perdeu quando estava ali vivenciando tudo o que aconteceu com a Vitória, algum apoio do Estado, como a família dos bandidos recebem. Ponto. Reforçando, então, é zero de apoio, é zero de ação, só que para quem está lá dentro, para quem está lá, como eu acabei de citar aqui agora, eles vão criando programas, vão criando oportunidades, vão criando benefícios, como se isso fosse trazer algum tipo de ou solução, ou resultado, ou como se isso fosse, estamos recondicionando a vida desse preso, desse criminoso. Não funciona.
e na verdade eu acho que eles estão, na minha opinião, tá? Eles estão aparelhando o Estado e capacitando o Estado com pessoas alinhadas ao seu perfil. Beto, o Congresso, o silêncio do Congresso, a atuação do Congresso mata nossos filhos? Mata nossos filhos. Mata não só nossos filhos, mata a todos nós. Porque se nós formos abordar da seguinte forma, né, pensando que só vamos perder os nossos filhos, nós estamos perdendo poder financeiro, nós estamos perdendo capacidade de negociação, nós estamos perdendo recursos para dentro do nosso lar, e isso pode gerar consequências muito maiores ou piores, vamos dizer assim, né, gerar consequências que eu falo, porque tem famílias que não estão estruturadas e a tendência é piorar, vamos dizer assim, né? Mas a ausência do Congresso ela pune com a vida, ela pune com a libertinagem, ah, ela pune com o excesso de criminalidade, com os números crescentes, porque não tem quem consiga provar que qualquer número relacionado à questão da criminalidade tenha diminuído. Não existe. Não há como comprovar. Pessoas desaparecidas continuam aumentando o número de desaparecidos. Feminicídio no Brasil continua aumentando o número de feminicídios. Crianças sendo sequestradas e sumindo do nada, desaparecendo do nada, continua também, é um número crescente. Vamos ver em outros estados também o número crescente, principalmente no Nordeste, está aí um exemplo, o aumento da criminalidade, de como está acontecendo, ou seja, eles matam os nossos filhos. A ausência de ações efetivas, eles matam os nossos filhos. E pior que, após a morte dos nossos filhos, a sequência de erros, elas continuam acontecendo. Beto, se tu entrasse hoje dentro do Congresso e lá estivessem os 513 deputados, né, em sua grande maioria sanguessugas do dinheiro público, que vivem uma vida nababesca, que tem acesso a coisas que nós nunca teremos do nosso dinheiro, e assim como os senadores, se todos estivessem sentados na sua frente, o que tu falaria para eles? Eu diria que é uma pena que nós não tenhamos, né, ao longo desse período, quem de fato possa nos representar. Eu não encontro eco na minha voz dentro de nenhum dos três poderes, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem acompanhado as famílias de vítimas e nós não vemos representatividade, nós não vemos voz. A gente vê o que nós vemos, o que a gente se acostumou a ver é uma nota, aí pinta uma foto, pega uma foto e monta uma foto, deixa ela preta e branca, luto por tal pessoa, aconteceu uma tragédia, aí vai lá e gera likes. No dia seguinte, qual ação foi tomada? O que foi feito de fato? Esses recursos que são destinados a tantas e tantas e tantas outras, vamos colocar aqui exemplos de Lei Rouanet e tantas outras mais, esses recursos que são destinados, quantos desses recursos estão sendo empenhados na prevenção a desaparecidos, quantos desses recursos estão no combate à violência, quantos desses recursos estão na capacitação das escolas, na educação, na saúde, para que a gente consiga pelo menos mostrar alguma coisa que são de fato efetivas, né? Não existe. Então, estando lá, qualquer pessoa que possa ser eleito para o cargo, qualquer pessoa que possa estar lá, ele precisa entender que ele é a extensão da voz que está aqui, né? Ele é a extensão da voz das pessoas que estão aqui clamando por socorro. E se não for desse jeito, não vai funcionar, né? Nós temos que entender que existem, né, de todos os jeitos, né, o pessoal que tem o pensamento de esquerda, o pensamento de direita. Mas quando a gente fala de vida, a gente está falando de importâncias que eles só vão dar se perder um ente querido deles. Eles só vão dar, porque aí vira um caso de uma tragédia gigantesca se algum deles, né, acontecer. Ah, poxa, era só um celular, até que você perca o seu. Já vimos isso aí, seja no meio, né, no meio da esfera política ou dos seus apoiadores, né? Ah, justiça, justiça, cadê a polícia? Mas cadê a polícia? Você adora criticar e bater na polícia e reclamar do serviço da polícia, né? Até o momento em que você precisa dela. Então, eu acho que existe um hiato muito grande, mas muito grande mesmo, assim. Nós vemos alguns casos, algumas pessoas que são de fato, né, vendem tudo que tem, dá de tudo que tem para de fato mostrar empenho e lutar
pelo familiar, pela família. Nós vemos alguns poucos exemplos disso acontecendo. Graças a Deus que ainda temos, precisamos multiplicar isso. Precisamos de pessoas que sejam extensão da voz, mas que comprem essa briga de fato, porque nós estamos aqui pequenininhos do lado de cá, né? Mas sabemos que existe armas e ferramentas que possam ser utilizadas, né? Que a gente possa fazer com que eles trabalhem em função da gente com os nossos interesses, né? Nós temos pautas importantíssimas que nem são discutidas. E aí eles criam um problema e depois vão discutir jogos de azar, tigrinho, caramba, quatro, aí vão ficar fazendo piadinha para gerar memes em rede social. E, de fato, problemas sérios acontecendo aqui pelo Brasil e que a gente não vê nenhum tipo de ação sendo feita, nenhum tipo de trabalho sendo realizado para combater, né? Os números estão aí, pega esses números, vamos ver que tipo de discussão vocês vão abrir no Senado, que tipo de discussão vocês vão abrir dentro do Congresso, para ver o que é que pode ser feito para reduzir isso. O que estamos fazendo para combater? Não existe, não há nenhum tipo de ação, não tem discussão, não tem trabalho, não tem proposta, não tem projeto, não tem nada. A gente não vê isso, nós não sentimos isso. Então, existe uma distância muito grande. Estamos cansados de receber abraços e tapinha nas costas. Cansados de receber afago, vamos dizer assim, nossa, meus sentimentos, que pena que aconteceu, né? Tá bom, mas o que você vai fazer por isso? O que você vai fazer para que não venha acontecer? Porque ela já foi. A Vitória não vai voltar. Tantas outras crianças já foram também, não vão voltar. Mas o que você está fazendo? Qual é o seu combate? Eu não quero o seu abraço. Agradeço o seu abraço, agradeço a sua afeição. Mas o que você está fazendo, de fato, para combater isso? Quais são as suas ações que você está tomando para combater isso? Eu preciso me sentir representado, porque se eu não me sinto representado, eu vou te cobrar. E a gente cobra, mas infelizmente, difícil chegar ao fazer o nossa voz ser alcançada, e a gente depende de momentos como esses, de oportunidades como essa que você está nos dando aqui, para que a gente possa se fazer ouvir, né? Isso que é o que acaba se transformando num momento importante para a gente. Eu sempre recomendo para os familiares de vítimas, não parem de falar, cobrem, porque ainda temos alguém que ouve, e não só ouvir, mas esse alguém ainda pode falar por nós, né? Porque do jeito que está indo, não sei até quando a gente consegue. Beto, e para a família das vítimas, o que tu tem para falar? Qual o conselho que tu tem para dar, por exemplo, para uma mãe ou para um pai que acabou de perder o seu filho pelas mãos da violência endêmica que tomou conta desse país, principalmente depois da eleição do Lula, que é um verdadeiro pai dos presidiários, o pai da violência, o pai do crime. Esse é o Lula, é o cara que tem diálogos cabulosos com o PCC, que tem relação com ONGs do PCC. Qual o conselho, o abraço que tu dá para essas famílias que estão recém-vivenciando toda a dor que tu vivenciou desde 2018? Primeiro que eu digo é que vocês não estão sós. Quando eu precisei, eu não estava só. Eu tive pessoas que me abraçaram, que me acolheram, e ali eu vi o meu propósito de vida, eu entendi qual era a minha missão, eu entendi qual era o meu objetivo, né? Eu tinha acabado de enterrar minha filha, e pessoas, olha, fala com essa mãe, fala com essa pessoa, porque eles estavam acompanhando agora, recentemente, o teu caso, e agora está passando por uma situação parecida, e aquilo foi me trazendo paz, foi me trazendo postura, e isso foi me incentivando a fazer mais. Eu queria dizer para os familiares de vítimas, principalmente para esses que são ativistas e trabalham, o reino dividido não prospera. Enquanto nós estivermos, olha, não podemos fazer nada, mas, sabe, enquanto a gente ficar pensando e não pensarmos em unidade, vai ser sempre um grupo do outro grupo, do outro grupo, do outro grupo, sempre alguém alinhado a alguém, e, infelizmente, sem nenhum resultado efetivo. Enquanto nós não pensarmos como unidade e agirmos assim, graças a Deus está acontecendo, nós não teremos de fato efetividade, né? O que eu queria dizer é que vocês não baixem a guarda, não achem vocês que vocês estão sozinhos, não achemos nós que estamos sozinhos, temos pessoas que acreditam na nossa luta, temos pessoas que seguram as mãos um do outro e têm caminhado muito fortemente nessa direção. Quando a gente fala desse conceito de unidade, Camila, eu falo do jornalismo, que você faz parte, eu falo de pessoas com ONGs e propósitos, eu falo de institutos, né? Conheci institutos ao longo desses últimos anos maravilhosos, que têm muita seriedade, que não é realmente ONG que está ali buscando fazer, levantar recursos, não, mas sim trabalhando de fato pelas famílias, pelas vítimas, e sem contar também nessas pessoas que acabam se tornando, né, grandes influenciadores através da sua dor,
tem acontecido bastante também, e isso tem que ser, de fato, enaltecido. Essas pessoas precisam estar caminhando juntas porque têm voz, né? Eu não falo isso para criar mais uma sangria dentro do nosso país, eu não falo isso para criar mais uma vertente, eu falo isso para, de fato, passarmos a ter voz, né? Tudo aquilo que eu tenho utilizado junto dos nossos amigos, e a gente tem criado muita força nesse sentido, é sempre nesse propósito, gente, nós precisamos se fazer ouvir. E nós não vamos, eu gritando aqui de longe, você do outro lado e o outro lá longe, infelizmente não dá resultado. Mas junta todo mundo, coloca todo mundo dentro de um único espaço e vamos lá exigir os nossos direitos para você ver se não são atendidos, né? Então, se eles não conseguem ceder, se eles não conseguem entender ou enxergar que nós estamos aqui, nós vamos lá e vamos mostrar para eles. Tudo que você falou desse governo, eu assino embaixo, eu acredito, tá? Por quê? Porque no momento em que nós levantamos uma bandeira como essa, quem é que segura na sua mão? Quem é que abraça você? Quem de fato chega para você e fala assim, não, vamos combater isso juntos com você? De jeito nenhum. Você pode procurar e tenta, e se você encontrar, você me mostra qual é o deputado de esquerda, qual é o senador de esquerda, qual é o presidente, né, que nós temos qual é o governador que nós temos aí comprando brigas e combatendo. Não tem, não existe, não há. E você pode, né, mencionar aí a questão do presidente, mas eu passo pelos ministros também. O cara teve acesso livre, entrou sem nenhuma segurança dentro de uma das maiores favelas do país. E aí? Até hoje nada, sabe? Um escândalo atrás do outro e a gente não vê nenhum tipo de ação sendo tomada, a gente não vê nenhum tipo de postura de combater. Olha a fraude do INSS, já foi empurrada para debaixo do pano, não aconteceu nada. Aí o cara abre a boca e fala, anos de cadeia. A mulher vai lá e picha com batom, anos de cadeia. E a gente está vendo uma total inversão de valores. Se a gente cruza os braços, a gente vai continuar sendo aquele rosto que já está no chão com a perna, com o pé pisando em cima, com a bota pisando em cima. Então, nós já não temos nada, nós já perdemos. Nosso ente querido já está lá, debaixo da terra, enterrado. A minha filha já está lá. Então, não tem mais o que perder, a gente vai lutar. Continuar sendo voz, continuar gritando, pedindo por socorro. E se ninguém puder, né, nos ouvir, que sejamos nós a gritar, megafone, juntando um no outro, para que a gente possa, de fato, fazer valer os nossos direitos. Perfeito, Beto. E, pessoal, você que acabou de perder, que quer falar, que não está achando espaço, procura o Beto, procure a mim. O Beto fala, a gente fala o dia inteiro, né, Beto? O tempo todo. Procurem o Beto organiza essa entrevista. A TVD, o canal Silvio Navarro, está aqui para dar voz a vocês. O Beto também tem um podcast, certo, Beto, que dá voz às vítimas. Pode falar um pouquinho sobre o seu canal, por gentileza, Beto? O link vai estar aqui na descrição. Quem está vendo pela TVD, por favor, venha ao canal do Silvio Navarro e acesse a descrição que o canal do Beto vai estar aqui. Nosso podcast é o podcast de superação. Ele conta a história de familiares de vítimas, né? Mas também conta a história de pessoas que têm tido propósito e têm tido efetividade em suas ações, né? A gente tem ali um trocadilho nas palavras superação. Ela é superação de quem perdeu o seu ente querido e está vencendo na vida. Ela também é a superação de quem está procurando pelo seu ente querido, está desaparecido há tantos anos. Ela também é a superação de quem, mesmo sem ter perdido alguém, mas continua fazendo boas ações, continua fazendo trabalhos lindos e maravilhosos para outras pessoas, cuidando, ajudando, está indo por amor, por empatia, né? Já te convidei, inclusive, Camila, para vir participar, porque você é uma gigantesca colaboradora, é uma pessoa que tem estendido as nossas vozes, né? Já há alguns anos que eu tive o privilégio de te conhecer, então convido para quem quiser, precisar de espaço, temos o nosso podcast, a gente está aí, não cheguei a completar nem o 20º episódio ainda, né? Mas está caminhando muito bem, numa crescente muito gostosa, graças a Deus, né? E continuo aprendendo muito com você, pegando suporte aí, graças a Deus, mas eu falo assim que, além do nosso podcast, nós temos outros trabalhos sendo realizados, né? Instituto Apoio Brasil, do qual o presidente José Pedro me convidou a fazer parte, né? Lá estamos cuidando e acompanhando pessoas desaparecidas. Nós temos outros tipos de ações também sendo realizadas, graças a Deus, em paralelo. Então, nós aqui estamos totalmente à disposição, a gente não mede horário, tempo, o que for necessário, estando ao nosso alcance, nós estamos aqui totalmente à disposição, inclusive para você, Camila, tá bom? Com certeza eu vou, Beto, só ajustar a minha vida,
pessoal que já nos acompanha, que sabe que eu tenho filhos neurodivergentes que exigem algum suporte, mas nós vamos organizar toda essa logística, porque eu vou no Beto e será retransmitido também pela TVD. Beto, quero te agradecer mais uma vez pela sua disposição e, acima de tudo, pela sua coragem de vir aqui falar em algo que te machuca tanto. Eu quero primeiro, acho que agradecer mais a você do que você a mim, né? Eu conheci você em 2021, já acompanhava um pouquinho do teu trabalho, mas eu conheci pessoalmente no momento em que nós estávamos produzindo um documentário, né? Com a ajuda da Carla Zambelli também naquele momento. Criamos um laço de amizade muito grande ali, passei a ser ainda mais admirador do teu trabalho, né? E desde então, o que eu tenho visto, graças a Deus, são as coisas acontecendo nesse sentido e a gente caminhando numa direção muito boa. Me coloco aqui totalmente à sua disposição, parabenizo pelo seu trabalho, pela sua força de vontade, pelo seu heroísmo, pela mãe que você é, porque eu conheço a sua história familiar também. Um dos motivos, né, de querer ter você aqui no nosso podcast é justamente para abrir espaço e contar uma história de uma pessoa que a gente só vê a luta, a gente só vê o trabalho seu sendo entregue, mas os bastidores da sua vida, da sua luta pessoal também, que eu acho que as pessoas têm o direito de se inspirar em você, como eu tenho me inspirado bastante também. Então, eu agradeço muito as portas que têm se aberto, né, através dessa amizade que nós temos, os contatos que nós temos construído. Quero já de antemão aqui agradecer e parabenizar o Silvio pelo canal, pelo espaço. Acho que é muito importante isso, né? E eu acho que a princípio é isso, é te agradecer mesmo. Continue dando voz e sendo essa voz também bem postada e representando os familiares das vítimas, dando esse espaço que para nós é tão importante. E se você me autorizar, eu vou organizando todo mundo em fila e vou colocando tudo aí para você também, todos os contatos que eu tenho, porque eu acho que é importante demais todos eles terem essa oportunidade de falar o que pensa, o que sente, e não só aquilo que a gente vê, por exemplo, né, numa entrevista ali na porta de uma delegacia, de um fórum, mas principalmente quando a pessoa está tranquila, poder olhar e falar assim, ó, tem o tempo necessário e tem a autorização de saber que eu estou falando para uma pessoa séria e posso falar aquilo que eu bem entendo, que não vai ser interpretado de maneira diferente, né? Então, é importante demais e você representa isso para mim. Eu que sou uma grande admiradora do seu trabalho, acima de tudo da sua força. Quando a gente se conheceu, Beto, eu gostaria de deixar registrado, foi em agosto de 2021, eu fui chamada para fazer o documentário e, claro, acolher, tendo em vista que eu sou psicanalista, então o pessoal falou, tiver que acolher, acolhe e depois retoma. O que aconteceu, pessoal, é que eu tive que ser acolhida, porque quando a gente está frente a frente, ouvindo os relatos, é uma outra coisa, é uma outra situação do que tu está vendo no Datena, no programa do Gotino. É uma outra sensação, é uma outra realidade, e pais como Beto, como Angelita, como a Marta, como o Leonel, os pais pararam e tiveram que me acolher, porque algo que era para durar em torno de 1h30, 2 horas, levou ali 4, 5 horas para ser gravada, por minha causa, porque eu não conseguia simplesmente parar de chorar, eu não conseguia, eu passei mal, porque a força deles foi tão inspiradora, foi tão arrebatadora, a fé deles em Deus, a tranquilidade, a paz que ali habitava aquele momento, foi tão forte para mim e me fez entrar em contato com o meu maior medo, que é o medo que me petrifica de fato, que é perder meus filhos, que eu simplesmente não conseguia parar de chorar, e quem recebeu o abraço que deveria ter sido dado fui eu. Fui eu que fui ali acolhida com tanto amor, carinho, e nisso surgiu aí um laço de inspiração, de fé, porque toda vez que eu olho para as minhas coisas e falo, eu não vou conseguir, eu lembro do Beto, eu lembro da Angelita, eu lembro da Marta, eu lembro do Leonel, eu lembro de outros pais, eu falo, não, pera, olha o que eles conseguiram, olha o que eles aguentaram, quem disse que eu não vou aguentar isso? Então, eles vivenciaram a pior dor que um ser humano pode vivenciar. E é isso que me move como exemplo de fé, de força e de estabilidade emocional. Assim, o equilíbrio emocional que eu busco é o que eles representam para mim. Certo, Beto? Certíssimo, né? Muito, muito obrigado.
você está retratando aquilo que você até passou na sua participação que você fez com o nosso podcast. Eu não sei se as meninas, né, depois contataram você. Beto, você mantém contato com ela? Eu falei, mantenho, graças a Deus. Ela me passa o número, que eu quero agradecer a Camila pela gentileza, pelo carinho. Então, a gente vai montando assim uma grande rede de proteção e eu quero que você faça parte disso junto com a gente, porque é uma extensão, com certeza, e a gente sente isso em você. Não, eu já estou mais do que dentro como mãe, como ser humano e como uma pessoa que quer mudar este país. Uma pessoa que pensa que filhos que eu estou deixando para o mundo é a mesma pessoa que pensa que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. Tudo é uma via de mão dupla. Então, eu estou mais do que mergulhada dentro desse projeto de dar voz de fato às vítimas e de confrontar o Congresso, não só apenas relatar o acontecido, não só apenas trazer as pessoas para uma realidade que elas não vivem e peço a Deus que nunca vivam, mas que o fato de confrontar um Congresso covarde, um Congresso ajoelhado, um Congresso silenciado por emendas PIX, que não estão nem aí para o que de fato acontece com a sociedade e só se mexe quando eles percebem que eles podem ter algum alcance nas redes sociais. Quando eles podem fazer algum vídeo de grande impacto e ter ali, sei lá, centenas de views e centenas de compartilhamento. Então, a ideia de trazer as vítimas e dar voz às vítimas é de trazer um confronto, frente a frente, para que esses que vivem do nosso dinheiro, que eles comecem a agir e atuar em prol da população, em prol daqueles que realmente bancam os seus salários e suas vidas nababescas. Certo, Beto? Se você tivesse me perguntado, eu tinha falado assim, ó, omissos e oportunistas. Foi bem do jeitinho que você falou. Como que você vê? Eu vejo como omissos e extremamente oportunistas, né? Concordo em gênero, número e grau com as suas palavras. Eu acho que esse confronto, esse enfrentamento, ele se faz extremamente necessário e eu tenho certeza, mas uma certeza absoluta, que através do início desse trabalho, que a gente está indo de fato mesmo, né, fazer esse confrontamento com eles, eu tenho certeza que num curto espaço de tempo nós vamos começar a obter algumas respostas que até então ficam jogadas debaixo do tapete, se não na lata do lixo. Então, a gente conta muito com você, de verdade. Eu estou aqui fazendo essa abertura, né, desse bate-papo aqui contigo, mas já me coloco à disposição para tudo que você precisar, porque se for em prol das vítimas, você pode contar comigo, com a minha luta, o meu combate. Nesse jogo, nesse tabuleiro, eu sou um soldado e estou aqui inteiramente à disposição. Somos todos soldados e eu peço também o apoio do pessoal que está nos assistindo. Pode cortar, pode publicar nas suas redes sociais. Aqui ninguém dá strike, aqui ninguém tem ciúmes de material, desde que a mensagem seja propagada. Nos marque, a gente dá RT, a gente reposta nos stories, mas mais do que isso, eu peço que vocês se juntem a nós, a essa luta de cobrar o Congresso. Não cobrar somente pela anistia, que é extremamente importante, mas dentro da anistia a gente também tem que olhar as vítimas, pais que jamais poderão abraçar os seus filhos novamente, que jamais poderão passar um dia dos pais, um dia das mães novamente, porque a violência do Estado, a violência que tem a chancela do Estado para acontecer, ceifou vidas jovens, vidas importantes e destruiu uma família. Então eu peço que vocês se juntem a nós e que nos apoiem em tudo isso que nós estamos começando hoje, 14 de julho de 2025, a fazer. Meu amigo, boa noite. Boa noite, quero mais uma vez agradecer e colocar aqui à disposição. Se você puder, reforça, eu acho que eu não coloquei na inscrição, não cheguei a colocar na inscrição, mas além do podcast, né, que nós temos no canal lá, coloca também, se possível for, a minha rede social, para que as pessoas possam estar acompanhando. É um trabalho simples, mas ele é um trabalho muito sério, muito coeso, e nós estamos ali inteiramente à disposição para estar acompanhando o que tiver a nosso alcance. Se tivermos que ser voz, nós seremos todos juntos e dentro do mesmo propósito. E mais uma vez, parabéns, né, por tudo isso que você falou, pelas opiniões que você emite, não só aqui, mas em todas as suas esferas, suas redes sociais. Eu realmente faço coro, engrosso sua voz e vamos estar sempre caminhando juntos aí nesse mesmo propósito, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiverem acompanhando, que estão acompanhando junto com a gente aqui. Obrigado também, Silvio Navarro, e todos vocês aí que fazem com que tudo isso aconteça.
Obrigado. E jamais esqueçam, pessoal, o que está matando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas mulheres, é única e exclusivamente o silêncio do Congresso. Fiquem todos com Deus e até amanhã.